Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Hoje venho falar sobre a estreia dessa semana, que foi Kingsman: A Origem, que dá continuidade à franquia que teve seu lançamento lá em 2014 e o segundo capítulo em 2017. E após uma série de adiamentos, o terceiro capítulo chega enfim agora no início de 2022. Kingsman: A Origem, terceiro filme da sequência, apresenta as raízes da primeira agência de inteligência britânica independente, quando um grupo formado pelos piores tiranos e criminosos mais cruéis de todos os tempos planeja uma ameaça capaz de roubar milhões e matar inocentes. Nesse contexto, o homem se vê obrigado a correr contra o tempo na tentativa de detê-los e salvar o futuro da humanidade. Vamos trabalhar um pouco com a história dessa franquia que surgiu lá em 2014, como eu disse. O primeiro filme conseguiu conciliar muito bem um filme de espionagem como a gente já está acostumado a ver nos moldes de 007, com uma coisa mais pastelona, com uma comédia. Ficou muito bem ali a sintonia que casou entre isso, e por isso foi muito divertido. Tinha cenas de ação muito bem feitas, tinha um humor muito refinado que fazia divertir e rir bastante, graças também aos ótimos atores, como é o caso do Terry Egerton e do Colin Firth. Mas aí o segundo filme veio e foi mais um fracasso, porque o filme ele não conseguiu inovar como o primeiro fez, divertindo. Ele seguiu praticamente os mesmos moldes, mas ele não surpreendeu, porque o primeiro filme também tinha isso, das viradas de tramas, dos plot twists, e o segundo filme como se fosse mesmo uma cartilha ali que foi seguida apenas para arrecadar bilheteria, e por isso foi um fracasso comercial e também de crítica. Então foi falado que seria lançado uma nova sequência, que na verdade não é uma sequência, é um prequel, ou seja, esse filme vai retomar antes mesmo da origem lá do primeiro filme, vai ser uma história muito antes do que a gente já viu, que no caso trabalha a Primeira Guerra Mundial, para poder apresentar a origem daquela agência que a gente viu que foi apresentada, Kingsman, e também o porquê daquilo existe e exatamente as direções tomadas, porque são aquelas. E a escolha da Primeira Guerra foi um acerto ali por parte do roteiro, porque a gente não está acostumado a ver muito a Primeira Guerra nos cinemas. Apesar também de já ter sido retratado muito, a gente está acostumado a ver a Segunda Guerra e a gente acaba se esquecendo ali dos protagonistas e as motivações da primeira. E esse filme veio tratar a Primeira Guerra de uma forma diferente, com os bastidores, com aquilo que talvez você ainda não saiba o que aconteceu, mas claro, com muita liberdade criativa e com humor. O problema é esse, o filme não entende se ele vai ser aquele filme bem humorado, aquele pastelão que a gente viu no primeiro filme, que foi incrível porque ele abraçou isso, ou se ele vai se levar como um filme mais sério e ele fica aí sem encontrar uma sintonia perfeita. Porém, ele tem bons momentos. O primeiro ato do filme é mais pé no chão, então ele tenta introduzir a gente naquele tempo, porque a gente já está acostumado a ver Kingsman com outros personagens, então ele precisa introduzir esses novos e mostrar as motivações dele. E isso é bem feito, ele consegue dar um peso também por aquilo que os personagens estão passando, como é o caso do personagem do Ralph Fiennes, e por isso o primeiro ato foi o meu preferido, porque ele vai te introduzir naquela situação e naquele contexto histórico, e ele faz isso muito bem. O segundo ato do filme também é bem feito, só que ele não consegue encontrar a sintonia. Por horas ele fica parecendo aquele primeiro filme mais pastelão, por outras ele tenta se levar a sério e acaba tirando a força do drama e ao mesmo tempo tirando a força da comédia. Porém, ele tem excelentes cenas de luta. Tem uma luta entre o Rasputin com o personagem do Ralph Fiennes, que é uma das minhas preferidas até agora que eu vi da franquia Kingsman. Foi muito bem feita mesmo, mas apesar disso tem esse problema, inclusive a falta de um vilão, a falta de um antagonista. Apesar do Rasputin quase assumir isso, ele não assume com total firmeza, graças que a gente sabe que tem um outro vilão por trás, que isso inclusive é apresentado nos trailers. E o terceiro ato, enfim, entrega uma grande cena de luta muito bem coreografada, é incrível isso, parece que eles estão dançando ali, principalmente o personagem do Ralph Fiennes, que é incrível, eu acho que ele é o grande destaque sim desse filme e o vilão de verdade. E o filme ele vai dar um desfecho que você entende o surgimento daquela Kingsman, e por isso que o filme se explica no alto título Kingsman: A Origem. E isso é bem explicado e tem um bom desfecho. O filme também tem excelentes plot twists, ou seja, viradas de trama. Você pensa que está indo por um lado, ela vira, como eu disse que o primeiro filme também fez, e isso é surpreendente, ele te surpreende, você não imagina o que vai acontecer, e ele vai e faz, por isso é muito divertido, principalmente quando você tá numa sala de cinema ali, interagindo com outras pessoas, você vê a reação das pessoas, é interessante porque você fica, é sério, ele teve a coragem de mudar totalmente o direcionamento e o seu rumo, e por isso é um dos pontos fortes do filme.
A direção de arte está bem, ela consegue recriar aquele cenário da Primeira Guerra, colocando toda uma força ali na fotografia, na recriação de cenários. O figurino também é muito bem feito, consegue introduzir e imergir a gente naquela época. O elenco é bem diversificado e todos conseguem sim ter a sua participação na história, não passam apenas como meros coadjuvantes, mas com certeza quem rouba o destaque é o personagem do Ralph Fiennes. Ele consegue interpretar tudo aquilo que o personagem está passando no quesito dele não querer se envolver numa guerra, querer proteger o seu filho, e ao mesmo tempo ele tem esse tratado que muitas vezes tem que ser quebrado consigo mesmo sobre ser ali um cara da paz, um agente pacificador, que muitas vezes ele acaba abandonando porque é necessário. E o Ralph Fiennes faz isso muito bem e por isso ele é o grande destaque desse filme. Por fim, Kingsman muda totalmente o seu rumo, a franquia muda totalmente o seu rumo. Talvez a gente veja mais um filme porque foi dado desfecho numa cena pós-crédito e podendo agora emergir ali em outros períodos históricos, como é o caso da Segunda Guerra, como é o caso da Guerra Fria, mas muito provavelmente numa sequência será a Segunda Guerra. Kingsman não consegue superar o primeiro longa, que foi realmente um grande destaque ali dos filmes de espionagem, mas consegue sim ser superior ao segundo longa, transformando ali a franquia em algo diferente e que a gente pode ver, enfim, um pouco mais aperfeiçoada se conseguir sintonizar mais o quesito da comédia com o drama. Claro que um filme desses tem que ser apreciado numa grande sala, com uma grande tela, por isso vá no cinema Cinesystem para você ter uma experiência completa ao lado de outras pessoas, para você poder também ver a reação delas nessas viradas de trama que eu mencionei. Então acesse o nosso link e garanta o seu ingresso para ver Kingsman: A Origem. Agora se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do Cinesystem Plus. Como eu sempre digo, tem muitas coisas por aí, tem muitas coisas aqui no canal, por isso também veja a nossa playlist aí do Cinesystem Movies, que tem muito conteúdo para você. Também siga a gente nas nossas redes sociais para você também ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do cinema. Por hoje é isso, até a próxima e falou! Foda-se essa merda de cavalheirismo! Eu vou adorar matar-vos! É o que veremos.